eu sou embaixatriz de Cristo. E o embaixador, repita comigo, o embaixador tem segurança 24 horas. Manda o teu exército de anjos para guardar a minha família, a minha casa, as minhas propriedades, o que o Senhor tem colocado na minha vida. Prospera, multiplica e protege, Pai, porque eu sou representante do teu reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está convicto disso? Paz seja convosco. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai amado, nessa noite, eu vou trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre o altar. Eu peço, Pai, que neste altar aqui nunca falte a Tua presença. Como Elias pediu para o fogo descer no altar, eu peço que o Teu fogo arda continuamente aqui neste altar. Fogo consumidor para destruir as obras do diabo. Fogo que também reforça, cura, que joga fora todo o mal. Que o fogo que venha de Ti, Pai, alcance todos os Teus sacerdotes que estão aqui nessa noite. Todos sejam alcançados pelo fogo que vem do altar. E eu peço, Pai, fala conosco de uma forma tremenda nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar no seu lugar. Pode dar um sorriso aí, né? Você está feliz? Amém? Irmãos, nós temos experimentado aqui na nossa igreja sinais do reino de Deus, né? Porque nós somos membros deste reino, somos herdeiros. A Bíblia fala de um rei, de um reinado e de herdeiros. E tem herdeiro aqui? Então você é herdeiro. Então você pode, quando você crê e vive dentro das normas do reino, honrando o rei, que é Jesus, honrando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, com certeza as coisas vão mudando na sua vida e você começa a descobrir inúmeras possibilidades na sua vida, mudanças em todas as áreas da sua vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o altar. O altar é um lugar de sacrifícios espirituais. O altar, muitas pessoas pensam que o altar ele é apenas para você vir pedir, mas não é. O altar, desde o início, foi criado para você entregar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o primeiro altar que foi levantado. O altar é lugar de oração, intercessão, é lugar de cura, é lugar que Deus prepara para destruir o mal na vida dos seus filhos. O altar é um lugar onde o homem e Deus se juntam. É um lugar onde nós demonstramos a nossa fidelidade, nosso amor a Deus. É lugar do sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você. Não deixe o diabo te enganar e te convencer de que Deus não vai agir. Porque Deus é totalmente sobrenatural e Ele não age no natural, Ele age no sobrenatural. A lei, deixa eu dizer algo para você aqui, meu irmão. A lei da fé é uma lei acima de todas as outras. Por exemplo, eu não consigo andar sobre as águas porque a lei da gravidade vai me puxar, mas Jesus, Ele foi acima da lei da gravidade, a lei da fé. Ele andou sobre as águas. Altar é lugar de fé, é lugar de renovar a fé.
Na verdade, irmãos, todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que estamos vivendo um sacerdócio de todos os santos. Olha o que a Bíblia diz lá em Levítico 6, versículo 12. Levítico 6, 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Repare bem que diz que o fogo não vai se apagar, mas o sacerdote tem que colocar lenha a cada manhã. Deus manda fogo, quem mantém o fogo é você. Eu não posso manter o seu fogo, mas você, com oração, jejum, com uma vida dedicada, consagrada, o fogo não se apaga na sua vida. E muitas pessoas estão andando com o fogo quase apagando, por isso estão pensando em desistir, sumir, chutar o balde, não é? Mas esse altar aqui tem fogo, você não sai sem fogo hoje aqui. O fogo a gente mantém vindo à casa de Deus. Oração, palavra de Deus, sacrifícios espirituais, ofertas. O altar é lugar de entrega. Muitas pessoas, Júnior, querem receber de Deus, mas não querem entregar nada, nem a própria vida. O altar é lugar de entrega. Alguns sacerdotes têm mais autoridade que outros. Todos aqui somos sacerdotes, mas o altar da igreja, o sacerdote maior é o anjo da igreja, que é o pastor. Dentro do lar, quem que é o sacerdote? É o marido. Ele tem mais autoridade como sacerdote em casa. E, infelizmente, muitos homens, por causa dos problemas da sua vida, do que aconteceu no passado, alguns perdem credibilidade, perdem a voz dentro de casa. Mas eu vou dar um conselho aqui para as mulheres. Encoraje o seu marido a ser o sacerdote da sua casa. Encoraje ele e diga que você está debaixo da bênção dele, porque quando nós afrontamos aquele que está acima de nós, nós estamos no ambiente da desonra. Olha só o primeiro altar que foi levantado. Gênesis 8, 20. O primeiro altar. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Veja só, o primeiro altar que foi levantado na terra, né? É claro, altar para Deus. Para outros deuses estranhos já erguiam um altar há muito tempo. O primeiro altar levantado para Deus foi Noé quem fez. Quando? Quando depois do dilúvio, da destruição, ele então encontrou um lugar de parada, desceu naquele lugar, e a primeira coisa que ele fez, ofertar ao Senhor, sacrificar, fazer um altar, dizendo, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me colocou aqui, isso aqui pertence a Deus, eu pertenço a Ele. Todo crente tem que ter um altar pessoal. Cada um edifica o seu altar. Nós temos 3 altares basicamente, pastor Júlio. O altar da casa de Deus, o altar familiar e o altar pessoal. O altar da igreja é um local que a gente tem que ter reverência, né? Reverência, respeito. Agora o altar pessoal eu tenho que edificar com uma vida de oração e jejum, leitura bíblica. Eu incentivo todo mundo, quando acordar, a primeira coisa que você faz é orar. Não é olhar o WhatsApp, não é olhar o Instagram, orar. Primícias do seu dia, os primeiros momentos, os primeiros minutos dedicados ao seu Deus. Isso é ambiente de honra e você vai edificando o altar. A nossa geração, irmãos, ela é uma geração muito esquisita. As pessoas querem vencer sem sacrifício, não morrem para si mesmas em algumas coisas e querem vencer sem perseguição e desistem facilmente. Mas você
faz parte dessa igreja de vencedores. Você que faz parte dessa mesma fé que eu tenho, que a fé em Deus, você vai fazer diferença na sua geração, de forma que as pessoas vão olhar para você e não vão ter vontade de desistir. Elas vão olhar para você e ver que existe esperança, existe Deus, existe um Deus poderoso neste lugar. Você deve levantar um altar familiar. Sua casa tem que ter um altar. Pastor, tem que construir um altar? Não. Você tem que edificar a vida dos seus filhos, ensinando eles a orar. Lá em casa, de tanto a gente ensinar, às vezes, a gente vai fazer um almoçar sem orar. Lourenço, Mateus, deixa eu orar, eu quero orar, vocês não vão orar, não. Aí ora. Na hora de dormir. Isso é edificar um altar familiar. Mulheres, a Bíblia diz que uma mulher tola, ela destrói a sua casa, mas a sábia edifica. Você é responsável por edificar também esse altar familiar na sua casa, ensinar os seus filhos a buscar o Senhor, não é? Ensinar eles que tem coisas que eles não devem assistir, não devem ver, não é próprio para eles. Tem música que não é bom que eles ouçam, que eles dancem. Isso depende do pai e da mãe. O altar familiar sendo gerado dentro de casa. Agora, pastor, como é que é lá na sua casa? Tudo perfeito? Claro que não, né, irmãos? Eu sou ser humano, como todos. Mas algumas coisas que a gente vai aprender na vida, a gente tem que passar. Altar familiar. Deixa eu dizer algo para você aqui poderoso. Êxodo 20, versículo 23 e 24. Olha isso. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Versículo 24. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha só, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, a memória do nome de Deus é lembrada, ela é dita constantemente no altar. E o altar, ele disse, eu não quero que você faça altar para outros deuses, eu quero exclusividade. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, você é samaritano, né? E a gente sabe, você tem demônios. Jesus falou, não, pelo contrário. Ele disse, eu não tenho demônio. Antes, honro o meu Pai, e vós me desonrais. Sabe o que Jesus estava falando? Na minha vida não tem altar para demônio, não tem demônio em mim. Porque eu honro o Pai. Vocês me desonram. Os demônios estão com vocês, não comigo. Porque os demônios moram no ambiente da desonra. Filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Ambiente da desonra é o preferido dos demônios. Era aquelas conversinhas, aquelas piadinhas, aquela coisa falando mal de um, de outro. E a hora que vai ver, o ambiente da desonra vai crescendo e os demônios tomando conta. E eu vou falar algo para você, irmãos, porque eu não posso vir aqui, apesar de um tempo que a gente tem vivido, onde as pessoas querem ouvir muita coisa bonita, querem alimentar o seu ego, eu não posso omitir as coisas e Deus vai cobrar de mim. E que Deus mandou falar aqui essa noite, se você tem imagem na sua casa, num altar, num canto, Deus não está lá. Se você tem essas imagens, você está proporcionando a entrada de demônios na sua casa. Se você quiser trazer aqui, traga, eu dou um jeito, ou você dá um jeito, mas não levante altares na sua casa, porque só um pode ter altar na sua vida. Ô pastor, mas é um presente da minha bisavó, a imagem lá que tem 90 anos, passou pela família, então quebra a maldição, joga fora isso. Deus falou, eu quero exclusividade, não farás outros deuses.
não se prostrará diante deles. E lá nos Salmos, a Bíblia diz o seguinte, que aqueles que acreditam em imagens feitas pelas mãos dos homens, deuses que têm olhos e não veem, boca mas não falam, ouvido mas não ouvem, eles nem podem se movimentar, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que creem neles. Ou seja, você se torna semelhante a quem você adora. Se o seu altar é altar para demônios, é altar para dividir a glória de Deus, você acaba se parecendo com aquela derrota ali. Está me entendendo, igreja? Está me entendendo? O altar que Deus mandou Moisés fazer, ele tinha 4 pontas, 4 chifres, 4 pontas. O 4 simbolizando algo que é mundial, que é universal. A glória de Deus se expande por toda a terra, por todo o universo. A Bíblia diz que os serafins ficam dia e noite cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória se estende sobre toda a terra. E eles continuamente dizem isso. Eles dizem isso. Essas pontas do altar simbolizam poder. Reis, homens de Deus, pessoas no desespero correram até esse altar, muitas vezes, e se agarraram naquela ponta do altar, porque o altar é o lugar de onde vem o socorro. O altar é o lugar de fortalecimento. O altar é o lugar da sua cura. É o lugar da resolução dos piores problemas. O altar é onde você vai correr até ele para buscar socorro. Muitos filhos estão perdidos porque ou o pai ou a mãe não quis edificar um altar na sua casa, um altar familiar. Está na hora de resolver esses problemas. Às vezes o pai reclama do filho, mas o filho está apenas imitando quem o pai é, ou quem a mãe é. Por falar em altar familiar, eu anotei aqui uma situação. Tem muitas pessoas que estão morando juntas e não querem casar no altar. Pastor, o que vai acontecer? Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que você abre espaço para outra pessoa ter o altar no seu casamento. Você já mora com a pessoa, está lá. Qual o medo de vir ao altar? Assumir no papel. Qual é o medo? Você não ama a pessoa? Ela não te ama? Você não ama? Pastor, dificuldade financeira, tudo bem. Mas aqui, para você casar no altar, não precisa de pagar nada, você vai casar. Eu caso você aqui. Unja suas alianças. Não é? E eu vou até avisando que eu vou procurar saber, se os casais começarem a me procurar agora, eu vou procurar saber como que a gente pode fazer um casamento comunitário aqui, pelo menos 5 casais no mínimo, para a gente fazer o casamento, e as despesas de cartório, tudo isso comunitário, acho que já é pago, tá bom? Tá bom? Vamos casar, gente. Já está junto, fica fugindo do altar. Traga o seu marido para o altar, traga a sua mulher. Eu não condeno, irmãos, eu não vou condenar ninguém. Hoje, perante a lei, uma pessoa que mora com a outra há muito tempo já é casado. Já tem que dividir os bens e tudo mais. Mas eu estou falando aqui, não é de lei brasileira, lei estrangeira, eu estou falando de altar. Altar, o altar é um só, e é o lugar onde você adquire bênção sobre a sua vida. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Joel 1, versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Versículo 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos,
e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha só, o altar é o lugar do clamor, é o lugar da resposta, é a conexão entre você e Deus. Você tem que ter um altar pessoal, uma vida com Deus, que eu não posso ter a sua vida com Deus. Você tem que ter a sua vida com Deus. Oração, jejum, busca de conhecimento. E você e Deus, edifique o altar familiar na sua casa. Não deixe o inimigo edificar o altar na sua casa e começar a destruir aquilo que você tem construído, destruir a vida dos filhos. Os seus filhos são herança do Senhor para a sua vida. Você é abençoado, você é abençoada. Não levante altares na sua casa para outros deuses. Deuses com D minúsculo, que só existe um Deus. E ele disse: a minha glória não darei a ninguém. Ele não divide. Quando Deus passa para Moisés os 10 mandamentos e fala para não fazer imagem, logo após receber, Moisés vai lá e constrói um altar. Você sabe que o povo de Deus estava lá liberto, né? Mas cabeça de escravo ainda. O Moisés está demorando, acho que Deus esqueceu da gente. Vamos fazer o seguinte, já que nós saímos do Egito com bastante ouro, prata, vamos derreter isso aqui, vamos fazer uma imagem. Fizeram um bezerro de ouro para adorar. Olha como é que o ser humano é imbecil, irmão. Eu, que sou criatura, vou criar um Deus para eu adorar? Foi Deus que me criou. Mas o problema é que não é difícil enganar as pessoas, difícil é convencer que elas foram enganadas. Eu estou aqui na missão de trazer libertação para a sua vida espiritual. Cingivos e lamentai-vos, irmãos. O altar é lugar de arrependimento, irmãos. Hoje é Santa Ceia. Tem pessoas, se você falar para elas sobre arrependimento, para ela é um absurdo. Arrepender do quê? O que eu estou fazendo? É lugar de lamentar, chorar e dizer: Senhor, eu não sou forte como eu gostaria, o mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço, o bem que eu quero, às vezes não faço, preciso do teu perdão, estou arrependido, eu quero que a virtude dos céus venha sobre a minha vida, não aceito viver sem a tua presença. O altar é o lugar de você, sacerdote, diz a Bíblia, sacerdote, você é sacerdote, sacerdotisa, nós somos todos sacerdotes, não é apenas o pastor, todos nós temos que lamentar os nossos erros, chorar e nos derramar diante do altar, com arrependimento. Tem câncer que não vai embora por causa do falta de arrependimento. Depressão. Quando você se arrepende, um coração contrito, o Senhor não vai resistir. Deus quer mudar a história da sua vida, você não está entendendo. E Ele quer ter um altar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, claro, do seu coração, do altar do seu coração, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, Jesus está falando, fica tranquilo, porque eu vou entrar na sua vida e a miséria vai ter que sair, o medo vai embora, as doenças nós vamos juntos tirá-las. Curva a sua cabeça. Pai amado, nós vamos edificar altar na nossa casa para o Senhor. Na nossa vida pessoal, dirigindo, no trabalho, em casa. E Pai, eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que estão precisando de uma resposta poderosa, precisando de cura, precisando de uma solução para uma situação sentimental, emocional. Corra para o altar! Venha para o altar, venha para o altar. Você quer receber uma oração, você que quer receber uma graça nessa noite, levante-se, venha até aqui ao altar. Eu quero que você suba no altar comigo. Você pode ficar em pé, ajoelhado, onde você quiser. Venha até o altar, é o lugar onde nós buscamos a força, o socorro, é o lugar da resposta, é o lugar da renovação, é o lugar da cura.
Oh, aleluia. Deus poderoso, El Shaddai, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Desde Noé até agora, Pai, os teus filhos têm edificado altares para ti, para te honrar, para oferecer, Pai, o seu melhor, o melhor da sua oração, da sua dedicação, para oferecer, Pai, ofertas de sacrifício espirituais, financeiras, aqueles que querem te honrar. E eis que eu vejo aqui, Pai, sacerdotes, sacerdotisas do Senhor, próximos ao altar. E Deus, eu não sei qual é a resposta que essa pessoa está esperando, mas eu agora peço que o Senhor traga solução no altar. Eles estão agarrados no altar, porque sabe que é do altar que vem a tua virtude. Pai, agora ministro cura divina sobre essa doença, essa enfermidade, seja de origem física ou espiritual. Eu ministro agora sobre essa família, que o altar foi tomado pelo inimigo e só vive em brigas, confusões, miséria. Agora o altar que será edificado nessa casa é o altar para o Senhor. Pai, eu apresento aquele marido ausente, a esposa ausente. Eu apresento este casal que tomou decisão hoje de vir ao altar casar. Pai, eu apresento agora todos aqueles que por algum motivo possam estar agora sendo vítima de opressão maligna. Oh Pai, em nome de Jesus, eu agora, no nome santo e poderoso de Jesus, eu estendo a minha mão e repreendo agora todo o poder das trevas na sua vida, na sua casa, no seu caminhar, no seu trabalho. Eu agora repreendo, Pai, porque neste altar eles agora recebem virtude, recebem cura. Oh Pai, resposta! Pai, resposta nós te pedimos. Traga resposta para este homem, para esta mulher, nessa noite de Santa Ceia, Pai, que ela seja firmada, marcada, como uma noite em que o teu altar foi restabelecido, reestruturado, restaurado na vida de cada um deles. No nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro e ligo na terra e ligo nos céus. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Volte para o seu lugar, saiba que o Senhor deste altar é Ele que vai te responder, Ele que vai restaurar a sua sorte.